pessoal, eu sou o Léo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso aqui, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. 100 Anos de Solidão é um dos principais livros da literatura colombiana, da literatura latino-americana e também uma das obras mais conhecidas do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques nasceu em 1927 na pequena cidade de Aracataca, no noroeste da Colômbia. Ele trabalhou como jornalista, mas é conhecido principalmente pela obra literária que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Literatura de 1982. Aqui em 100 Anos de Solidão, a gente vai acompanhar mais ou menos 100 anos de história da família Buendia, em 7 gerações dessa família, e vai ir descobrindo o que muda e principalmente o que se repete durante esse período. E a família Buendia vive no povoado fictício de Macondo, que eles inclusive ajudam a fundar, depois de uma longa jornada procurando o mar, um lugar perto do mar para se estabelecer, que eles acabam não encontrando e se estabelecendo então no meio do caminho e fundando então o povoado de Macondo. E a primeira geração dos Buendia, que a gente começa a acompanhar aqui nesse livro, é desses que ajudaram a fundar Macondo, o José Arcádio e a Úrsula, que então fundaram esse povoado junto com outras famílias. E no decorrer dessas 7 gerações de Buendias que a gente vai acompanhar, várias situações vão se repetindo e quem vai perceber essas repetições é a Úrsula, a grande matriarca dessa família que vive por mais de 100 anos e acompanha praticamente quase todas essas gerações da família e vai ter a sensação de que o tempo anda em círculos, já que várias situações então acabam se repetindo. Algumas dessas repetições são os vários casamentos consanguíneos que vão acontecendo nas várias gerações dessa família e também as várias relações extraconjugais que os personagens têm, fazendo a árvore genealógica da família ser extremamente complexa, em alguns momentos até um pouco confusa se a gente não presta muita atenção. Inclusive os personagens também vão ter em alguns momentos algumas dúvidas sobre o que eles são um do outro e se eles podem ou não acabar se relacionando. Inclusive essa edição aqui que eu tenho traz uma árvore genealógica da família que é absolutamente indispensável para a gente conseguir entender esses mais de 100 anos da história deles. Em vários momentos durante a leitura a gente tem que voltar aqui para as primeiras páginas e consultar essa árvore genealógica para ver onde a gente está e de quem o livro está falando, principalmente porque os nomes dos personagens se repetem em todas as gerações com algumas pequenas modificações. E a gente já vai ter essa questão das relações consanguíneas logo na primeira geração, já que o José Arcádio e a Úrsula, que são então os fundadores dessa família, são primos distantes e têm muito medo de terem filhos por conta dessa relação de parentesco, e essa situação vai se repetir nas próximas gerações da família também. E a gente também tem que lembrar que o pequeno povoado de Macondo, onde eles vivem, é muito isolado do restante do país, eles praticamente não têm nenhuma interação com outros povoados, outras cidades, e esse isolamento acaba favorecendo esses casamentos entre pessoas que têm algum grau de parentesco. Mas mesmo com esse povoado sendo bastante isolado, tem sim uma caravana de ciganos que chega em Macondo de tempos em tempos, trazendo várias novidades, como mercadorias e invenções, deixando os habitantes num misto de maravilhamento e espanto. E um dos ciganos que chega em Macondo com essas caravanas se chama Melquíades. Ele acaba ficando bastante próximo da família Buendia, principalmente do José Arcádio. E o Melquíades era um homem com vários conhecimentos misteriosos e vai escrever uma série de manuscritos em um idioma estranho que vai acompanhar essa família por esses 100 anos que a história cobre. E esses manuscritos vão estar intimamente ligados com a história da família Buendia. E o Melquíades e o José Arcádio vão acabar se tornando grandes amigos, e o José Arcádio vai desenvolver um grande interesse por esses conhecimentos misteriosos do Melquíades e também pelas mercadorias e inventos que os ciganos trazem nas caravanas, e isso tudo vai fazer com que o José Arcádio acabe pouco a pouco perdendo um pouco a noção da realidade. E uma das primeiras novidades que os ciganos trazem para Macondo e que fascina o José Arcádio é o ímã,
que ele quer usar para desenterrar o ouro, acaba não conseguindo, e depois disso começa a se interessar então por outros objetos, como lupas, lunetas e até por blocos de gelo. E esses interesses que ele desenvolve por essas coisas acontecem sempre de uma maneira hiper focada e meio descolada da realidade, e então ele passa a ter ideias mirabolantes, como usar a lupa para servir como armas de guerra, construir casas de gelo, buscar a pedra filosofal através da alquimia e por aí vai. Inclusive, as próximas pessoas da família que vão levar o nome desse patriarca, o José Arcádio, vão herdar também, através do nome, um pouco desse caráter idealista e sonhador que ele tem, o que vai fazer a Úrsula classificar a própria família como uma família de doidos, uma família de loucos, e outras situações também vão se desenvolver no decorrer do livro para fortalecer essa visão da Úrsula de que a família Buendia era uma família de doidos. E além de um filho chamado José Arcádio, esse casal fundador da família vai ter outros filhos, uma chamada Amaranta, um chamado Aureliano e também uma filha adotiva chamada Rebeca, e esses nomes vão se repetir nas próximas gerações da família. E é interessante notar que quem herda os nomes, na maioria das vezes, também vai herdar alguns traços de personalidade dos membros da família que tiveram esse nome originalmente. E também é bem importante de destacar que esse livro aqui faz parte do realismo mágico, uma corrente literária muito importante aqui da América Latina, que se desenvolveu entre os anos 60 e 70, e Cem Anos de Solidão é considerado uma das melhores obras desse gênero. Uma das principais características do realismo mágico e que a gente vai encontrar com muita força aqui em Cem Anos de Solidão são os acontecimentos fantásticos que fogem completamente da lógica tradicional e que vão ser tratados com uma mais absoluta naturalidade pelos personagens, como se fossem coisas comuns e banais do cotidiano. E Cem Anos de Solidão vai estar recheado desses acontecimentos fantásticos. Um que eu achei bem interessante acontece quando uma das mulheres da família vai estender roupa e simplesmente começa a levitar e subir em direção ao céu, até que ela simplesmente aparece, ela vai de corpo e tudo para o céu, e a cunhada dela fica muito chateada com isso, porque essa moça acaba levando junto para o céu os lençóis que eram da cunhada, e a cunhada passa a rezar todos os dias, então, para que Deus devolvesse os lençóis, porque eram lençóis muito bons. Então aqui a gente tem um acontecimento absolutamente fantástico para a nossa lógica aqui do lado de fora, que é uma moça que começa a levitar e simplesmente desaparece no céu, mas esse evento não é tratado com nenhuma comoção pelos personagens, é tratado com absoluta naturalidade, com tanta naturalidade que ainda existe essa reclamação dos lençóis terem ido junto para o céu. E a gente vai encontrar vários outros exemplos assim no livro, como por exemplo crianças que choram de dentro do ventre da mãe, e as pessoas do lado de fora acham isso completamente normal, ouvir esse choro que vem então de dentro da barriga. Vai ter também um padre que levita, um rapaz que por onde ele vai ele é seguido por borboletas, e enfim, o livro está recheado de exemplos que fogem à lógica tradicional e que ilustram muito bem o que é o realismo mágico. E essa mescla entre o fantástico e a normalidade do cotidiano cria uma estética muito particular, que é então a estética do realismo mágico, que algumas vezes é bastante poética, outras vezes é irônica e bem-humorada, e também nos causa uma certa nostalgia de um tempo passado, porque nos dá também uma sensação um pouco anacrônica, e cria então essa nostalgia de um tempo mágico que não existe no nosso cotidiano. Outro desses trechos que eu achei muito interessante acontece quando um dos filhos da Úrsula toma um tiro e começa a sangrar, e o sangue que escorre dele começa a percorrer a cidade, contrariando todas as leis da lógica e também da gravidade. Esse filete de sangue chega então até a casa da mãe, que segue esse filete e vai ver então o que aconteceu. Inclusive separei esse trechinho que eu achei genial para ler aqui para vocês, que está então nas páginas 146 e 47 dessa edição aqui, e diz o seguinte: assim que José Arcádio fechou a porta do quarto, o estampido de um tiro de pistola retumbou pela casa. Um fio de sangue escorreu por debaixo da porta, atravessou a sala, saiu à rua, continuou seu curso direto pelas calçadas desiguais, desceu escadarias e subiu parapeitos, passou ao largo da Rua dos Turcos,
Dobrou uma esquina à direita e outra à esquerda, girou em um ângulo reto na frente da casa dos Buendia, passou por debaixo da porta fechada, atravessou a sala de visitas grudando no rodapé das paredes para não manchar as tapeçarias, continuou pela outra sala, driblou numa ampla curva a mesa da sala de jantar, avançou pela varanda das begônias e passou sem ser visto por baixo da cadeira de Amaranta, que dava uma aula de aritmética para Aureliano José, e se meteu pela despensa e apareceu na cozinha, onde Úrsula se preparava para quebrar 36 ovos para o pão. Ave Maria Puríssima! Gritou Úrsula. Seguiu o fio de sangue em sentido contrário, e à procura de sua origem, atravessou a despensa, passou pela varanda das begônias, onde Aureliano José cantava que 3 e 3 são 6, e 6 e 3 são 9, e atravessou a sala de jantar e a sala de visitas, e continuou em linha reta pela rua, e depois dobrou à direita e em seguida à esquerda até a Rua dos Turcos, sem nem lembrar que usava o avental de cozinha e as pantufas caseiras, e saiu para a praça e entrou pela rua de uma casa onde não havia estado nunca, e empurrou a porta do quarto e quase se afogou no cheiro de pólvora queimada e encontrou José Arcádio esticado de boca para baixo no chão sobre as polainas que acabara de tirar e viu a fonte do fio de sangue que já havia deixado de fluir de seu ouvido direito. Enfim, eu acho esse trecho genial e perfeito para ilustrar essa quebra de lógica misturada com a normalidade do cotidiano, que é tão característica do realismo mágico, esse gênero literário tão celebrado e tão importante aqui da América Latina. Outra característica importantíssima do realismo mágico, e que mais uma vez a gente vai encontrar aqui em 100 Anos de Solidão, é uma preocupação social que vai mesclar então essa realidade fantástica com os problemas vivenciados pela América Latina, e na maioria dos casos essa mescla serviu para tentar driblar as censuras dos países que viviam em regimes ditatoriais aqui na América Latina durante o século XX. E no caso de 100 Anos de Solidão, o Gabriel Garcia Marques vai trazer essa preocupação social retratando os conflitos entre liberais e conservadores que aconteceram na Colômbia e que evoluíram para uma violência armada, chegando inclusive nos lugares mais afastados, como é o caso de Macondo, e deixando cicatrizes muito profundas na sociedade colombiana. E quem vai se envolver ativamente nesses conflitos é o Aureliano, filho da Úrsula e do José Arcádio, que começa o livro como alguém tímido e introspectivo, mas depois vira um coronel que se envolve em diversas guerras pelo país. E nessa fase do livro vão ser retratadas as mudanças em Macondo por causa desses conflitos, como a violência, as desconfianças e os fuzilamentos, que vão transformar Macondo de um povoado muito simples e afastado em uma zona de conflito. E outro exemplo dessa preocupação social vai acontecer na quarta geração da família, quando o José Arcádio II vai promover uma greve contra uma empresa estrangeira que tinha se instalado em Macondo para cultivar bananas. E nesse momento da greve, a Úrsula, que é a grande observadora da própria família, vai ter mais uma vez essa sensação de que o tempo é cíclico, de que as coisas vão se repetindo na família, já que ela teve um filho que se envolveu em uma guerra e depois um bisneto que estava se envolvendo com uma greve. Essa empresa americana de bananas trouxe um rápido desenvolvimento para Macondo, inclusive botou Macondo no mapa por trazer uma linha de trem até lá, deixando aquele lugar menos isolado do resto do país, mas ao mesmo tempo tratava muitíssimo mal os funcionários, que praticamente não tinham nenhum direito, viviam em péssimas condições, e por isso então a greve organizada contra essa empresa. E para essa parte do livro, mais uma vez o Gabriel Garcia Marques vai se inspirar em um evento real da história colombiana, conhecido como o Massacre das Bananeiras, que aconteceu em 1928, quando uma companhia americana que cultivava bananas na Colômbia chamou o exército para simplesmente massacrar os trabalhadores que tinham entrado em greve para lutar por melhores condições de trabalho.
E aqui em 100 Anos de Solidão, o desfecho dessa greve vai ser exatamente o mesmo desfecho que aconteceu na vida real, mas aqui então com elementos de ficção e principalmente essa atmosfera do realismo mágico. E também é interessante notar que o massacre das bananeiras aconteceu na cidade de Aracataca, exatamente a cidade em que o Gabriel Garcia Marques nasceu, então se acredita que Macondo seja uma versão fictícia de Aracataca. E depois do massacre dos trabalhadores em Macondo, os relatórios oficiais dados pelo governo diziam que essa companhia de bananas nunca tinha existido, apesar das evidências materiais da existência dela, o que deixa o José Arcádio II bastante desesperançoso com a vida. E depois que essa empresa de bananas sai de Macondo, Macondo volta a ser um lugar pobre e afastado, destacando com isso o aspecto predatório que essas empresas estrangeiras de banana trouxeram para as cidades colombianas, e o que também é o caso em diversas cidades do mundo que voltam a empobrecer depois que alguma empresa vai embora. Outra coisa que chamou muito a minha atenção aqui nesse livro é a questão da passagem do tempo e como o lugar de um indivíduo em uma família vai mudando conforme o tempo vai passando. Se a gente pegar o exemplo da Úrsula, que tem uma vida muito longa, de mais de 100 anos de idade, e acompanha praticamente todas as gerações da família, fica muito nítida essa mudança do papel dela dentro da família, da relevância dela dentro da família, conforme o tempo vai avançando. No início do livro, a Úrsula é uma jovem recém-casada, depois ela vira mãe, sogra, avó, bisavó, depois só uma lembrança vaga, e então, no final, o completo esquecimento. Assim, a questão do tempo vai alterando a dinâmica do poder dentro de uma família e o que um indivíduo é para a família e para cada membro em específico, o que vai mudando então conforme o tempo vai passando, e também a entrada de novos membros na família também vai alterando essa estrutura interna de poder. Se no início do livro ela é a chefe da família, lugar esse que ela assume por conta da loucura do marido, com o tempo essa relação de poder vai mudando, se desgastando, o status dela dentro da família vai mudando, até que ela atinge uma idade muito avançada e passa a ter que receber os cuidados da família. Antes era ela que cuidava, depois ela recebe os cuidados por conta da idade, e assim a gente vai percebendo essa mudança que o tempo traz para cada indivíduo em específico e para toda a dinâmica da família também. E esse é mais ou menos o ciclo de vida que todos nós enfrentamos. A gente começa sendo filho, primo, talvez um dia a gente vai ser mãe, pai, tio, avô, avó, e certamente um dia a gente vai ser só uma lembrança para alguém, uma lembrança cada vez mais distante, até que um dia a gente vai ser completamente esquecido. Esse é um ciclo bastante óbvio, mas que fica bem evidente aqui no livro porque ele traz um grande período de tempo, 7 gerações de uma família, e assim fica bem evidente as alterações de força e das relações que existem em uma família com a passagem do tempo, e também evidencia como as ações dos nossos ancestrais nos afetam agora no presente, como as nossas ações vão afetar as gerações futuras. Outra temática bem importante do livro é a solidão, como o próprio título já traz, e todos os personagens aqui vão ser solitários de uma maneira ou de outra. Alguns deles vão se fechar em si mesmos e nos próprios interesses, dificultando o relacionamento com os outros. Outros personagens vão ter uma certa incapacidade de amar. A gente vai ter também a questão do preconceito, do orgulho e da incompreensão. E assim todos eles vão enfrentar alguma forma de solidão, e a solidão vai estar sempre em evidência aqui nesse livro. O próprio povoado de Macondo é um lugar solitário, bastante distante e isolado do restante do mundo, e mesmo que ele tenha prosperado em um certo momento, depois que a companhia de bananas vai embora, ele volta a ser um lugar bastante isolado, e isso tudo também favorece essa aura de solidão que envolve esse livro. 100 Anos de Solidão é um livro extraordinário, que toca em diversas questões nesses 100 anos de história dos Buendia, também nos encanta com essa estética do realismo mágico.
Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1967, em Buenos Aires, na Argentina. Foi um grande sucesso desde a primeira publicação e segue até os dias de hoje como um dos livros mais importantes já escritos em língua espanhola. Esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham se sentido inspirados a conhecer os Buendia, retratados nesse livro espetacular que é 100 Anos de Solidão, e também espero ter a oportunidade de ler muito mais do Gabriel García Márquez. Por hoje então é isso, gostaria de agradecer a companhia de vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê de novo então em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!